Nós vamos abrir, queridos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler do verso 27 até o 30. Eu peço já que você abra sua Bíblia e que a mantenha aberta para acompanhar a exposição que será feita. Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Estas são as palavras, os versos finais do primeiro capítulo da carta de Filipenses. Mercê de Deus, na próxima segunda-feira iniciaremos o capítulo 2. Na parte anterior a essa passagem, o apóstolo Paulo havia compartilhado com os filipenses as suas expectativas com respeito ao julgamento de César. Como os irmãos se recordam, ele estava em Roma, aguardando o resultado do seu julgamento por parte do imperador. Tudo indica que ele já tinha feito uma defesa, que essa defesa tinha ido bem, e Paulo estava convencido de que o resultado seria satisfatório, embora ele reservasse o resultado final para os desígnios de Deus. Isso explica a tensão que a gente vai encontrar na carta. Em determinados momentos o apóstolo reitera a sua convicção de que ele vai sair, em outros ele fala da possibilidade de que isso não aconteça. Isso decorre do fato de que nós estamos persuadidos, estamos convencidos daquilo que entendemos que as circunstâncias apontam, mas a gente sabe que Deus está no governo de todas as coisas e que a resposta final é dele. Qualquer que fosse o resultado, Paulo estava preparado, quer fosse a sua liberdade, quer fosse a sua morte. E o que deixava pronto, nós vimos, era a sua dedicação à glória de Cristo, que Paulo coloca nessa frase: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Depois, então, de falar das suas expectativas com relação ao futuro, ele encoraja os filipenses a permanecerem firmes diante das adversidades que, por sua vez, eles estavam enfrentando como crentes em Cristo ali na cidade. Nós veremos, então, hoje a exortação do apóstolo para que eles vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo e as 3 maneiras pelas quais eles deveriam obedecer na prática. Então, mantenha sua Bíblia aberta aí, capítulo 1, do verso 27 a 30 da carta de Paulo aos Filipenses. Em primeiro lugar, então, a exortação de Paulo, que está aí no verso 27, para que eles vivam de maneira digna do Evangelho. Paulo diz aqui que ele quer que isso aconteça acima de tudo, é assim que se inicia o versículo, ou seja, que isso era o mais importante, que isso acontecesse não importa as circunstâncias, qualquer que fossem as adversidades, acima de tudo mais, eles deveriam viver de maneira digna do Evangelho. A palavra viver que Paulo usa aqui no verso 27, vivam de modo digno do Evangelho, é uma palavra rara no Novo Testamento. E ela vem da palavra polis, que é a palavra para cidade, e de onde vem a nossa palavra política. E ela descreve a conduta dos cidadãos de uma cidade. O que Paulo está dizendo aqui é que vocês se comportem como cidadãos. Em Filipos, a cidadania romana era muito valorizada. Vocês se recordam que Paulo apelou para o fato de ser cidadão romano quando ele primeiro esteve em Filipos. Agora, Paulo lembra aos cristãos daquela cidade, ele lembra que eles eram cidadãos da pátria celestial e que eles se tornaram membros da cidade espiritual, da Jerusalém espiritual, mediante o Evangelho de Cristo Jesus. E, portanto, eles deveriam viver de maneira digna dessa cidadania. É isso que a expressão significa.
vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, comportem-se como cidadãos do reino dos céus. E havia 3 maneiras pelas quais eles poderiam fazer isso na prática. A primeira, eles deveriam se unir contra os adversários do Evangelho. Está aí no final do verso 27, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Provavelmente Epafrodito, que tinha trazido notícias da igreja de Filipos, juntamente com uma oferta para ajudar o apóstolo Paulo, havia informado o apóstolo Paulo que havia polêmicas e desavenças na liderança da igreja de Filipos. Aparentemente, esses pastores ou presbíteros, líderes da igreja, não estavam se entendendo e estavam disputando, aparentemente, por espaço e por poder. E outras questões similares que estavam minando a unidade da igreja e enfraquecendo o seu testemunho. Paulo vai tratar dessas divisões logo em seguida, é o que vem logo adiante aí, capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo vai tratar da unidade da igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que eles deveriam deixar as diferenças que havia entre eles e unir-se contra os verdadeiros adversários da igreja. E ele usa expressões como, estejam firmes num só espírito, ou como uma só alma. Essas expressões, elas significam simplesmente que vocês tenham o mesmo ânimo, que vocês pensem concordemente e que vocês lutem juntos pela fé do Evangelho. Esse termo aqui seria entendido pelos militares aposentados que moravam em Filipos. Lembrem que Filipos era uma colônia romana, uma cidade onde morava muita gente que havia se reformado do exército romano e que morava ali. Eles certamente entenderiam essa expressão de Paulo, não é? Que vocês devem lutar juntos pela fé do Evangelho. De que maneira eles poderiam fazer isso? De que maneira os crentes de Filipe poderiam se unir para lutar pela fé do Evangelho? Primeiro, defendendo o Evangelho dos seus detratores, dos seus inimigos, dos difamadores. Segundo, recusando o ensino de falsos mestres que já estavam entrando na igreja, como veremos daqui a pouco. Como cidadãos de uma mesma cidade que se uniam para defendê-la dos inimigos, assim Paulo pede que eles se unam para defender o Evangelho dos seus inimigos. Era isso que Paulo queria saber, era isso que ele queria tomar conhecimento. Veja o final do verso 27, não é? Quando ele diz assim, para que eu, indo até aí, ou para vê-los, até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que vocês estão unidos, juntos, lutando pela fé do Evangelho. Caso Paulo fosse liberto e chegasse até lá, ele queria ter essa notícia, de que os filipenses estavam unidos, lutando como cidadãos de uma mesma cidade, em defesa da sua pátria celestial. Ou caso Paulo estivesse ausente, ou seja, caso ele não pudesse ir. Mais uma daquelas passagens em que Paulo faz o que a gente chama reserva divina, né? Deixa a palavra final nas mãos de Deus. Era dessa forma que eles poderiam, em primeiro lugar, viver de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo, se unindo, deixando as diferenças de lado e enfrentando o verdadeiro adversário, defendendo o Evangelho das críticas injustas, das detrações e das difamações. A segunda maneira pela qual eles poderiam viver de maneira digna, como cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo, era não temer os adversários, como está no verso 28. Em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. E essa é a segunda maneira pela qual eles deveriam viver de forma digna do Evangelho de Cristo Jesus, sem temer os adversários. A palavra adversário aqui, ela tem o sentido daqueles que se opõem, no caso, que se opõem à pregação do Evangelho, que se opunham à disseminação do Evangelho e à presença cristã ali na cidade. Não existe consenso entre os estudiosos sobre a identidade desses adversários. Há muitas possibilidades. Eu não vou entrar na discussão de todas essas possibilidades, mas eu vou opinar
eu vou dizer aquilo que eu entendo que pode responder a todas essas indagações. Na verdade, não era apenas um único grupo de adversários, mas como acontecia em todos os lugares onde o evangelho era pregado no primeiro século, a hostilidade vinha de três origens. Primeiro, os moradores da cidade que estavam perseguindo os crentes da mesma forma como eles haviam perseguido o apóstolo Paulo, ou seja, os próprios vizinhos, os próprios contemporâneos, eles eram os primeiros a perseguir os seus amigos quando eles se tornavam cristãos. Veja como Paulo vai dizer no verso 30, vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Quando Paulo esteve lá em Filipos, ele foi perseguido, caluniado, preso pela população. E agora ele diz que os filipenses estavam passando por essa mesma coisa, o que aponta para o fato de que esses adversários eram, em primeiro lugar, os moradores da cidade, que da mesma forma que eles perseguiram Paulo, eles também agora estavam perseguindo os seus conterrâneos que haviam crido na mensagem de Paulo, que haviam crido no Evangelho e haviam formado a igreja. Mas também existe a adversidade da parte de judaizantes, de judeus aparentemente convertidos ao cristianismo, mas que exigiam que os não-judeus que se declarassem cristãos cumprissem a lei de Deus, particularmente ou exclusivamente as três marcas do judaísmo, que era a circuncisão, a dieta religiosa e o calendário sagrado. E essas pessoas, elas acompanhavam o apóstolo Paulo onde quer que o apóstolo ia. Onde Paulo fundava uma igreja, encostava o judaizante, querendo fazer com que os convertidos se tornassem judeus, especialmente praticando a circuncisão. Paulo menciona esse pessoal aí no capítulo 3, no verso 2 a 3, quando ele diz assim: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo adverte aqui os filipenses a que tenham cuidado com esses obreiros que queriam impor a circuncisão. Ora, é claro, isso aqui identifica os adversários como sendo, então, judaizantes, aqueles que queriam impor os costumes judaicos nos gentios. Mas era provável também que havia gentios que tivessem entrado na igreja, que se converteram ali com a pregação de Paulo, mas que depois se tornaram liberais nos costumes. Veja como Paulo, no capítulo 3, a partir do verso 17, ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que expressão, inimigos, não é? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo em que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Isso aqui não pode ser dito dos judaizantes. Provavelmente, então, é de libertinos, gente que a princípio havia abraçado o cristianismo, mas depois, como muitos outros, deram uma interpretação errada da doutrina da salvação pela graça e pensavam que podiam viver de qualquer maneira. Estavam querendo e estavam causando confusão, trazendo dissensão dentro da igreja. O que Paulo está dizendo é que os filipenses não deveriam se atemorizar diante da adversidade que estava vindo sobre eles, quer seja por parte das autoridades da cidade, quer seja por parte dos judeus, dos judaizantes, eles não ficassem intimidados por nada que eles dissessem ou fizessem, tipo assim, ameaças: nós vamos processar vocês, como fizemos com o apóstolo Paulo, nós vamos entregar vocês às autoridades, essa religião aí de vocês é contra a nossa religião, ela não tem espaço, ela não é reconhecida. E também vinham os judaizantes com aqueles argumentos, às vezes, bastante persuasivos a respeito da necessidade de guardar a lei de Moisés. Paulo diz aqui: eu quero ouvir que vocês em nada se sentem intimidados pelos adversários. Estes são os adversários. E Paulo diz para eles: não fiquem intimidados, não se assustem. Essa expressão aqui que Paulo usa, não fiquem com medo ou intimidados, ela é usada para descrever aquele susto que os animais têm
como, por exemplo, cavalos que ficam assustados com alguma coisa e reagem de maneira brusca, não é? Então, é essa reação que Paulo está querendo que eles não tenham, não fiquem assustados assim de repente com o crescimento, a escalada da adversidade e da hostilidade contra vocês aí na cidade de Filipos. E aí ele diz alguma coisa muito interessante no final do verso 28. Porque o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Não é uma passagem muito fácil de interpretar, mas ela quer dizer o seguinte: que a coragem dos filipenses diante dos adversários seria uma demonstração pública de que eles realmente eram salvos. Se eles ficassem com medo desses adversários e recuassem, isso seria um indício, uma prova evidente de que os seus adversários sabiam que os filipenses estariam perdidos, isso é, derrotados. Mas a firmeza deles face aos inimigos, aos adversários, era evidência de que Deus estava com eles, porque somente Deus poderia dar a eles tamanha coragem de enfrentar tamanha oposição, e que eram os adversários que estavam caminhando para a perdição. Então é assim que a gente explica aí o final do verso 28, o que para eles é prova evidente de perdição, que seria o recuar, não é? Se eles tivessem recuado, na verdade, a firmeza de vocês é sinal de salvação, de que Deus está com vocês. E isso da parte de Deus, isso não vem do homem, mas vem de Deus. Por todos esses argumentos, o apóstolo Paulo diz: não fiquem intimidados diante dos adversários. Recapitulando, Paulo diz: comportem-se como cidadãos do reino de Deus, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo. E vocês devem fazer isso, em primeiro lugar, se unindo para enfrentar os adversários, os verdadeiros adversários da igreja. Segundo, corajosamente, sem ter medo das ameaças deles, que nós acabamos de ver. E agora, em terceiro lugar, vendo os sofrimentos por Cristo como graça. Versos 29 e 30. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Paulo está aqui dizendo aos filipenses que eles deveriam enxergar os sofrimentos por Cristo ali na cidade como sendo um alto privilégio dado por Deus. Note que não é qualquer sofrimento. Paulo não se refere aqui a qualquer sofrimento, é o sofrimento que é decorrente da firmeza em Cristo Jesus, deles viverem como cidadãos do reino dos céus, seguindo a ética, os costumes, a lei da pátria celestial, como todo cidadão deve fazer, cumprir a lei do seu país. Assim, eles eram membros da pátria celestial, eram cidadãos do reino dos céus, deveriam viver daquela maneira. Aquilo haveria de despertar oposição e perseguição. E eles deveriam ver isso como um privilégio que Deus tinha dado para eles. Agora veja como é que Paulo diz isso. Ele diz que foi dado com relação a Cristo, foram dados dois privilégios com relação aos filipenses. Primeiro, de crer em Cristo. Final do verso 29. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A graça de crer em Cristo havia sido concedida aos filipenses. E essa passagem é muito importante para reforçar o que a gente sempre diz, que fé é um dom de Deus, que crer em Jesus Cristo é obra da graça de Deus, não é alguma coisa que você consegue produzir, não é alguma coisa que uma pessoa incrédula, de repente, ela pode ter. Se Deus não vier e não conceder a graça de crer, a fé em Cristo Jesus, a pessoa nunca vai crer por ela mesma, ela sempre vai rejeitar o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui, que Deus deu a eles a graça de crer. A gente pensa, por exemplo, como está lá no livro de Atos, em Lídia, quando Paulo chegou na cidade de Filipos e procurou um local à beira do rio para poder pregar o Evangelho, encontrou uma reunião de oração de mulheres, já influenciadas pelo judaísmo, e o texto lá do livro de Atos diz que enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia, Deus concedeu a graça, essa graça a Lídia, que ela cresce no Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Foi a mesma coisa com o carcereiro romano,
naquela noite extraordinária na prisão, quando Deus lhe concedeu a graça para que ele cresce no Cristo, que ele ouviu Paulo e Silas pregando, cantando e louvando, enquanto estavam ali nas algemas. Mesmo quando muitos rejeitaram lá em Filipos o Evangelho de Cristo, como os donos daquela moça que era escrava e que tinha um espírito de adivinhação e que denunciaram o apóstolo Paulo, ainda assim Deus deu graça para que muitos filipenses viessem a crer em Cristo Jesus. Essa graça e esse privilégio não foram dados a todos os moradores de Filipos, senão a nossa passagem não faz sentido, não é verdade? Veja como Paulo diz, vocês têm que lembrar que, com relação a Cristo, Deus lhes deu 2 privilégios. O primeiro foi crer nele. A graça de crer que Deus dá soberanamente a quem Ele quer. Mas havia uma segunda graça que havia sido concedida com relação a Cristo, e Paulo diz que é a graça de sofrer por Ele. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente a graça de sofrer por Ele. Sofrer por Cristo, Paulo diz, é privilégio e graça, porque demonstra a nossa participação no sofrimento de Cristo, que por sua vez reflete a nossa participação na glória de Cristo. Se nós sofremos com Cristo aqui, nós também reinaremos com Ele, diz o apóstolo Paulo em sua literatura, nas suas cartas. Por isso que sofrer por Cristo é um privilégio. Mais uma vez, lembre, não é qualquer sofrimento que é graça, não é qualquer sofrimento que é privilégio que Deus nos concede. Tem muitos cristãos que sofrem porque têm a língua grande, são invejosos, são desonestos, praticam imoralidade, são arrogantes e são então retaliados. Eles recebem oposição, eles recebem castigo por conta disso. E aí eles se vitimizam, eles vão para as redes sociais reclamar que estão sendo perseguidos, quando na verdade eles cometeram erros, eles fizeram coisas que não deviam fazer. Aqui Paulo está se referindo a sermos perseguidos por amor de Cristo, simplesmente pelo fato de sermos cristãos, professarmos publicamente a nossa fé. E vamos convir, o que desperta a hostilidade do mundo contra o verdadeiro cristão não são essas outras coisas, o que o mundo realmente não aceita, porque o mundo aceita o comportamento imoral, desonesto, gente arrogante, vaidosa, está assim no mundo, não é verdade? Mas o que o mundo não tolera é a palavra da cruz, a exclusividade do Evangelho, dizermos que somente Cristo salva, dizermos que Ele é o Filho de Deus, dizermos que nós somos todos pecadores indignos e que só merecemos a ira de Deus, e que só através do que Cristo fez na cruz, pelo seu sangue precioso, é que há salvação. Isso o mundo não tolera, e o mundo vai achar todo tipo de forma aberta ou velada de perseguir aqueles que afirmam isso. E quando isso acontecer, cumpre-se as palavras de Jesus: bem-aventurados sois quando vos perseguirem por minha causa. Então, nesse sentido, sofrer por Cristo é um privilégio. E esse sofrimento pelo qual os filipenses estavam passando, não era nada que Paulo mesmo já não tivesse passado, que é o que ele diz aqui no verso 30. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. O combate aqui é uma palavra frequentemente usada por Paulo nas suas cartas para se referir aos seus esforços dedicados em pregar o Evangelho e ao enfrentamento da oposição dos adversários, a ideia de combate aqui. E os filipenses eram testemunhas do combate de Paulo pelo Evangelho, eles eram testemunhas do sofrimento de Paulo. Eles sabiam que quando Paulo esteve em Filipos, Paulo foi difamado, caluniado, agredido, despido, açoitado, lançado em um calabouço e teve seus pés presos num tronco. Paulo já tinha passado por isso, por amor a Cristo Jesus. E agora, isso os filipenses viram, e eles também tinham ouvido, como Paulo diz aqui no verso 30, vocês estão ouvindo que eu continuo a ter isso. Eles tinham ouvido o que estava acontecendo com Paulo em Roma. Lembra que Paulo escreve essa carta prisioneiro lá em Roma, por causa do Evangelho. Também falsamente denunciado pelos judeus, preso já fazia
mais de 2 anos e estava ali aguardando finalmente a sua sentença. Portanto, à luz de tudo isso, os filipenses não deveriam se deixar intimidar pelos adversários. Sofrer era privilégio e eles tinham o exemplo de Paulo ali, que tudo suportou sem reclamar ou desanimar. Em resumo, o que é que Paulo está dizendo aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, capítulo 1, de 27 a 30? O resumo é esse. Ele diz: vivam de maneira digna do Evangelho, como cidadãos da pátria celestial, se unindo em defesa do Evangelho, com coragem, sem ficar com medo dos adversários, e estando prontos a sofrer, vendo esse sofrimento por Cristo como uma graça e como um privilégio, exatamente como foi a graça de vocês crerem em Cristo Jesus. Aqui é muito importante você notar que, se você quer a graça de crer em Cristo Jesus, você tem que estar preparado para receber a graça de sofrer por Ele também. É um pacote só. Se você crê no Senhor Jesus pela graça de Deus, você vai sofrer por isso. Você vai encontrar hostilidade por conta disso. Mas veja tudo isso como um privilégio. Eu quero fechar agora perguntando o que é que essa passagem pode nos ensinar para hoje. Eu queria tirar algumas lições para nós. Primeiro, nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. Nós somos cidadãos da igreja de Deus, do corpo de Cristo, que é invisível, é o corpo que a gente chama de corpo místico de Cristo, a sua igreja. Nós somos cidadãos dela. E como tais, nós temos que ter uma conduta correspondente, uma conduta que reflita os valores desse reino, que reflita os valores da igreja. Nós somos também cidadãos brasileiros e nós temos também as nossas obrigações. Mas nós não podemos deixar que a cidadania brasileira sobrepuje a nossa cidadania celestial. Nossa lealdade maior é a Deus. Pode chegar um momento em que nós vamos ter um conflito de cidadanias, onde os valores que nós cremos e professamos como cidadãos do reino de Deus estão sendo questionados, estão sendo abordados, estão sendo ameaçados pela cidadania terrena a qual nós pertencemos aqui. E é esse o momento em que nós teremos de tomar uma posição a favor da cidadania celestial, porque importa antes obedecer a Deus do que obedecer os homens. Por outro lado, tem muitos que se dizem cristãos, cidadãos do reino dos céus, e que lutam pelo Brasil, mas o fazem de uma forma indigna dos céus. É triste ver na internet, nas redes sociais, pessoas que se declaram cristãs tentando lutar pelo Brasil da maneira como eles entendem, mas usando recursos indignos da cidadania do reino dos céus. Xingamentos, baixaria, deboche. E é mais uma maneira em que essas duas cidadanias conflitam. Se nós vamos defender o reino dos céus, devemos fazê-lo como cidadãos brasileiros, usando a ética cristã, usando dos recursos corretos e não simplesmente agindo como incrédulos, como pessoas que não conhecem a Deus e que não têm temor nenhum de Deus, conforme a gente vê tantas publicações nas redes sociais. Uma outra aplicação que eu queria fazer faz parte do nosso testemunho como cidadãos da pátria celestial, nos unir com nossos irmãos contra os verdadeiros adversários da igreja. Existem diferenças entre os crentes em Cristo, mas elas são pequenas diante das ameaças que nós enfrentamos como crentes no presente momento. Por exemplo, a secularização da sociedade. A nossa sociedade ocidental, ela vai cada vez mais se tornando secularizada, ou seja, ela deixa de ser religiosa, ela deixa de ser cristã, ela pouco espaço reserva, cada vez menos, para o cristianismo se manifestar na arena pública. Nós temos outro adversário que é a subversão dos valores familiares.
aquilo que a palavra de Deus ensina e que vem sendo reafirmado pelo cristianismo há tanto tempo, a respeito de sexo, a respeito de gênero, a respeito de família, isso vem sendo erodido rapidamente. Nós assistimos também à derrocada rápida das verdades bíblicas sobre moralidade, sobre verdades absolutas. Isso tudo está sendo levado embora e a hostilidade é cada vez maior contra o cristianismo. E aquilo que era velado, que a gente chama ou chamava, né, de uma perseguição simbólica, ela passa a ter contornos definidos, contornos públicos e claros. Então, estes são os verdadeiros adversários da igreja cristã hoje. E isso deveria nos despertar a um chamado à unidade com os verdadeiros cristãos, deixar de lado diferenças pequenas e juntos, como cidadãos da mesma pátria, defendermos o evangelho desses ataques. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos de coragem. O momento chama para que nós tenhamos coragem diante da oposição, sem temer e sem nos assustar, como um cavalo que leva um susto quando de repente está trotando e de repente parece que vê uma cobra, ele tem um susto. É isso que o texto aqui está dizendo. Precisamos de coragem nesse momento, porque pode chegar a hora em que nós vamos ser chamados a defender a nossa fé e pagar com a nossa liberdade, com a nossa reputação, a fé que nós professamos. Lembremos o lema do apóstolo Paulo: viver é Cristo e o morrer é ganho. Quarta lição: nós devemos ver os sofrimentos de Cristo como um alto privilégio, como uma graça. E em vez de temer, em vez de recear o momento em que nós vamos ser hostilizados ou que vamos de alguma forma sofrer algum tipo de retaliação, inclusive por parte das autoridades, nós devemos ver tudo isso como um alto privilégio. E por último, crer em Cristo é graça, é algo dado por Ele, não procede de nós. Por isso, sempre a glória final será de Deus, porque salvação do começo ao fim é obra dEle. Que Deus nos conceda essa graça de ficarmos firmes, de vivermos como cidadãos do reino de Deus, sem temer os adversários, unidos em defesa do Evangelho e prontos para ver qualquer sofrimento decorrente da fé em Cristo Jesus como sendo uma graça e um privilégio, exatamente como a graça e o privilégio de crer nos foi dado por Deus. Oremos. Ó Deus, estes são dias difíceis. Nós pedimos a Tua misericórdia para que nos portemos varonilmente, que tomemos a postura correta no meio de tanta confusão. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine e nos dê graça para não fugirmos ao nosso dever como cidadãos da pátria celestial. Abençoa os líderes da igreja evangélica no Brasil, dando a eles discernimento, coragem para avaliar os tempos e as estações para saber o que fazer. Nós oramos pelas autoridades do país, ainda que algumas delas já começam a se mover numa direção mais evidente de hostilidade contra os cristãos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nós queremos ter uma vida tranquila, para ganharmos o nosso pão, para exercermos as nossas responsabilidades, desfrutarmos dos nossos deveres e, acima de tudo, Te glorificar. Abençoa cada pessoa que está seguindo essa exposição. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.